avisar, porque enquanto eu estou aqui compartilhando a tela, eu não consigo visualizar. Então, aí vocês podem mandar as dúvidas. Eu não vou conseguir contemplar a integralidade das aulas que eu mandei para vocês. Minutinho só, gente. Perdão. Eu não vou conseguir contemplar a integralidade das aulas que eu mandei para vocês, de tudo que eu mandei, epistemologia, metafísica, ética do Platão, epistemologia, realismo, metafísica, ética, política de Aristóteles. Isso não vai ser possível, tá, gente? Não em uma hora, ok? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma escolha, tá, de conteúdos mais importantes. Peguei uma questão de vestibular de cada um desses autores que nós vimos aí no Que Mágico, tá? Eu preciso partir desse pressuposto, tá, gente, de que vocês assistiram a aula, não posso partir do pressuposto que vocês não assistiram, portanto eu vou partir do zero, isso não dá por questão de tempo. Vocês estão vendo aí, Enem, vestibular, apesar dos pesares, apesar do mínimo de humanismo, eles não vão esperar que os alunos, eles recuperem o tempo perdido. Parece que não. Então, gente, vamos lá. A gente tinha parado lá em março, caceta, hein, velho? Tava quente ainda, né? Lá em março, nós tínhamos concluído o Sócrates, tá, o pensamento socrático, e nós iríamos iniciar, em alguma que outra turma, eu já iniciei o pensamento de Aristóteles, tá? Aristóteles, por favor, não confundam com Aristóteles, até porque tem Aristóteles, tem Aristóteles, tem Aristófeles e Aristófanes. Esse Aristóteles, gente, provavelmente, Azeitona e Guilherme, ele estudou no ITA, provavelmente, porque, na verdade, Aristóteles é o nome, no entanto, ele é conhecido pelo seu apelido Platão, tá? Então, a pessoa, ela tinha um apelido. Então, e ele, em frente da escola dele, da academia dele, tinha uma placa escrito: aqui não entra quem não for matemático. Portanto, era o ITA lá da Grécia Antiga, né? Agora, por que Platão, né, gente? Porque vocês sabem que a Grécia Antiga, além de ter sido o berço da filosofia, a Grécia Antiga também foi o berço das Olimpíadas, da ginástica e tudo mais. Portanto, ele era um cara que tinha ombros largos. Platão, gente, Platô, significa ombrudo, tá? Era um apelido que ele tinha. Então, a grande questão do Platão, e isso a gente pode ver nessa ilustração aí da Escola de Atenas, onde o Rafael Sanzio, ele pintou aí vários ilustres filósofos da Grécia Antiga e também até da Idade Média, a gente pode ver aqui, ó, nessa parte, vocês têm Sócrates e vocês têm, do outro lado, o aluno dele, discípulo dele, o Platão. Gente, aqui, ó, o Sócrates, com algumas turmas eu já vi isso, nós já conversamos sobre isso, o Sócrates está fazendo a atividade filosófica original dele. Qual era, gente? O diálogo. Outra palavra, gente, para diálogo, dialética. Vocês lembram? E aí, ó, 2 dedinhos dele levantados. Ironia e maiêutica, tá? Filosofia não é possível de ser feita lendo um livro. Filosofia só é possível mediante diálogo. E isso, gente, o Platão aprendeu com Sócrates e herdou dele. Agora, a grande diferença, talvez, entre Platão e Sócrates, ela está retratada aí nesse mosaico bizantino, tá? Gente, vocês podem ver que o Platão ele está no centro da imagem, e vocês podem ver que aí na porção esquerda e até superior, você tem colunas, né? Isso indica o quê? Que Platão ele tinha uma escola filosófica, que ele deu o nome de academia. E quem estudava na academia de Platão eram os, claro, acadêmicos, ok? Agora, a grande ciência que era ensinada lá, a ciência mais divina de todas, era a matemática, tá, gente? Obviamente, gente, não era álgebra, trigonometria, esse monte de coisa que o povo do ITA aprende, que não tem serventia nenhuma, mas não era, era uma coisa muito mais teorética, matemática muito mais teórica. Mas essa foi a grande diferença. Aí, a partir disso, gente, nós precisamos, esse é o ponto de partida, é o primeiro degrau para entender a filosofia socrática, platônica, perdão, é entender o mito da caverna,
tá? Gente, ao longo da vida, vocês ouvirão falar nesse mito da caverna. O Facebook, eu já vi vários memes fazendo menção ao mito da caverna, deduzindo que a pessoa entenda a graça, a piada que está implícita ali, porque ela tem conhecimento no mito da caverna, porque, gente, faz parte da literatura universal, o mito da caverna, tá? E é um trecho de um livro do Platão. Essa é uma outra diferença dele para Sócrates, né? O Platão deixou coisas escritas. Então, é um trecho de um livro do Platão chamado A República, tá? Vende, gente, quer ver, ó? Não vou ter tempo para pegar aqui, ó, mas vende numa versão bem fininha, assim, só aquele trechinho, tá? Bem fininho, assim, e se chama O Mito da Caverna, e uma ida ao banheiro vocês leem o livro, talvez, tá? Dependendo, né, da situação de vocês. Mas, gente, vamos lá. O que vocês precisam saber desse mito da caverna? Primeiro, gente, é um mito, nunca aconteceu em lugar nenhum, é uma metáfora ou uma alegoria que o Platão se serve, e ele acerta muito bem, gente. Se vocês entenderam o mito da caverna, vocês entenderam 60% da filosofia platônica, tá? E assim, gente, o esquema do Platão é simples. O que ele pede para a gente imaginar? Imaginem vocês, prisioneiros, que a vida toda passaram nessa situação aí, ó. Uma mureta, um muro, onde eles estão acorrentados no chão, com um muro atrás deles, e eles a vida inteira são condenados a apenas olhar para a parede, tá? Agora, gente, o que eles veem na parede? Olhem aí, ó. Olhem aí. Olha o lado direito, os objetos, e olha a parede do lado esquerdo. Gente, o que eles conseguem ver apenas? Sombras, tá? Atrás deles passam objetos, olha aí, ó. Um pássaro, um círculo, um cavalo e um vaso. E a sombra deles são projetadas ali, porque existe uma luz artificial, um fogo, que faz com que exista essa projeção especular, tá? Então, gente, ó, as sombras, elas são objetos reais? Não, gente. Elas são sombras, apenas projeções desses objetos. E a luz, gente, que projeta as sombras, é uma luz natural, verdadeira? Não, gente. É uma luz artificial. Apenas a luz do sol é uma luz natural, segundo a filosofia platônica. Agora, gente, a questão é, o que aconteceria se um desses prisioneiros conseguisse se libertar das correntes e sair dessa zona de sombra, né, e tal? Primeiro, ele ia ver que as sombras, elas são, na verdade, projeções. Não são verdadeiras. As sombras, elas são enganosas. Os objetos que são verdadeiros. Aí ele vai falar, ora, os únicos objetos que existem no mundo são esses, porque são aqueles que projetaram as sombras. A verdade está neles, não está mais na sombra, está neles. E ora, essa luz é o que produz as sombras, ou seja, a vida inteira eu acreditei numa mentira, tá? Agora, e se ele, gente, e se esse prisioneiro conseguisse, como vocês podem ver ali do lado direito, sair da caverna? Ele ia ver primeiro que o mundo é muito mais vasto, muito mais amplo, com infinitas coisas a serem conhecidas, e não só esses objetos, e que o Sol, na verdade, é a luz superior a todas as outras luzes que são produzidas pelo ser humano, né? Gente, olha lá. Lâmpada, luminária, luz, lanterna de celular, tudo isso é artificial. Só a luz do dia, que é emanada do Sol, que é uma luz verdadeira, tá? Tudo isso, o cara que consegue se libertar, ele vai perceber. Agora, ele pode ser que tenha o trabalho de descer a caverna e falar para os seus colegas, olha, saiam daí, deixa eu ajudar vocês a sair daí, o mundo é muito mais do que isso. Isso aí que vocês estão vendo a vida inteira, que nós somos acostumados a ver, é pura enganação, é mentira. Vocês estão presos na ignorância, tem que sair dela, igual eu fiz, venham e tal. Agora, se ele está falando de cima da mureta,
que vai aparecer para ele, gente? Só mais uma sombra. Então, para eles, aquilo lá não é nada mais do que mais uma sombra. Então, veja como é difícil, né? Sair dessa condição. Gente, contei a historinha para vocês. Essa é a historinha que o Platão nos conta, tá? Agora, gente, a tarefa é ler essa historinha com um óculos filosófico. O que o Platão está querendo dizer com isso? Tá? Qual é o significado por trás desse mito, dessa alegoria, dessa historinha? E aí, gente, Platão, ele nos dá esse panorama, tá? O mundo da caverna, principalmente aquela parte, a parede das sombras, sombra é pura projeção, enganação, é o mundo da ignorância no qual os prisioneiros estão condenados a ficar ali, tá? O mundo dos objetos e do fogo artificial, gente, é o mundo da opinião. Professor, qual que é a diferença entre ignorância e opinião? Gente, ignorância, o ignorante, ó, eu não sei nada, não quero saber de nada, prefiro ficar alienado. Isso é ignorância. Gente, mundo da opinião, qual que é? Querem um bom exemplo? É o mundo do Facebook, gente, tá? As pessoas, no fundo, não sabem porra nenhuma, mas estão lá emitindo opinião sobre Bolsonaro, sobre cloroquina, sobre pandemia, sobre o ministro, esse ministro é competente, incompetente, aquele cara é inocente ou ele é bandido, né? O Facebook, vocês sabem, é um espetáculo, é um caldo de opinião sem fundamento, tá? Agora, qual que é a meta de vida para o Platão? Sair desse mundo, dessa caverna, e chegar ao mundo da ciência, da filosofia ou o mundo do conhecimento, tá? Gente, ó, essa divisão aí, ó, ignorância, opinião, conhecimento, ela é perfeita para ler o mito da caverna com uma interpretação filosófica, tá? Agora, se vocês quiserem outro exemplo, ó, tem esse modelinho também que mostra, olha lá no fundo, sombra, depois objetos, fogo, e depois o mundo lá fora. Olhem um exemplo, gente. Se vocês quiserem entender hoje, né, como é que é quais são as cavernas hoje em dia, é claro que ali vocês têm alguma sombra só. Eu colocaria ali também a sombra do símbolo do Facebook, a sombra do símbolo do WhatsApp, a sombra do símbolo do Twitter, do Instagram, todas essas merdas aí que a gente que ocupa nosso tempo, né, e pouco contribui para o nosso conhecimento, né. Agora, gente, a grande questão que o Platão vai fazer é, ora, por que é tão difícil, por que o prisioneiro voltando à caverna e tentando libertar os seus colegas daquela condição, por que eles não queriam sair, gente, daquela condição miserável de ignorância? Ora, gente, falem para mim, falem para mim. A zona da ignorância não é uma zona de conforto, gente, não é delicioso, não é maravilhoso, prazeroso nós sermos pessoas ignorantes? É ou não é, gente? Gente, conhecer, ser uma pessoa inteligente, erudita, conhecedora, é uma coisa que dá trabalho pra cacete. Gente, tem que ler, tem que assistir filme, documentário, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que memorizar. Olha o trabalho aqui do sujeito. É trabalhoso sair da caverna, gente, e chegar ao mundo do conhecimento, da ciência ou da filosofia. É por isso que os prisioneiros não saíam, porque a zona da ignorância, do senso comum, no fundo, é uma zona de conforto. E aí eu achei esse meme aí, ó, olha aí. Pensem que esse bicho aí que tá, né, com a bocona aberta é uma caverna. O nome dele é senso comum, e olha o que as duas pessoas que estão na boca dizem aí, ó. Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho, né? É tão mais confortável, gente. Eu fico pensando nesse caos todo que a gente está passando a nível nacional e internacional. A pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, igual a gente, sofre, né, gente? Porra, né? A gente fica indignado com certas coisas que a gente vê. Agora, se a gente fosse ignorante, tipo assim, ó, quero ser alienado, não quero esquentar a cabeça, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Enfim. Bom, gente, entendido o mito da caverna, a gente pode partir pro avanço que o Platão fez em relação ao seu mestre Sócrates. Bom,
Vocês lembram, gente, que Sócrates tinha aquela máxima, que a alma, ela é um manancial, ou seja, é o depositório das ideias do conhecimento. Tanto é que todo mundo nasce, né, carregando conhecimento, tudo que é preciso fazer é o quê? Um parto. Parturir as ideias através de um diálogo. Ponto, gente. Isso é Sócrates. E Platão estava completamente de acordo com Sócrates nesse sentido, tá? Agora, Platão fazia essa pergunta, tá bom, mas de onde vêm essas ideias? Tipo, a pessoa nascia com conhecimento contido na alma. Agora, a alma trazia da onde, gente? Essas ideias. E aí, gente, olha lá. Platão, assim como a maioria dos gregos naquela época, ele era um pensador reencarnacionista. Sim, ele acreditava em reencarnação. O corpo morre, a alma sobrevive à morte daquele corpo e se encarna num corpo que está nascendo, numa vida que está nascendo. E aí ele vai perguntar, ora, tudo aquilo que a pessoa aprendeu na outra vida, ela não leva nada para a vida nova? O que é o conhecimento, gente? E aí o Platão, gente, eu não sei se o Azeitona ainda está assistindo, mas o Guilherme tá. Se ele quiser falar depois, o Platão, gente, ele pegou um escravo da Grécia Antiga, tá? E deu esse problema de matemática para ele resolver. Falou, ó, resolve aí, porque eu tenho uma teoria que eu quero comprovar. Gente, escravo nunca tinha lido nada, ouvido nada, nunca tinha estado numa aula. Escravo não tinha educação nenhuma, acesso à educação nenhuma na Grécia Antiga, não tinha direito, né? E ele deu esse problema matemático para o escravo fazer. Gente, e o escravo resolveu esse problema matemático, tá? E o Platão pegou, então, a resposta do escravo e falou, tá vendo, gente? Por que ele soube resolver esse problema de matemática? Porque em outra vida ele adquiriu esse conhecimento. Provavelmente numa vida passada, ou vidas passadas, outras vidas até, ele estudou matemática. Ou seja, em outras vidas ele não foi um escravo, ele foi um cidadão onde ele teve a oportunidade de estudar. Tá dando para pegar, gente? É mais ou menos isso. Agora, o Platão vai falar, porra, tá, numa vida passada, anterior, eu adquiri conhecimento. E aí, nessa vida, eu estou relembrando, na verdade, né, das coisas que eu aprendi em outras vidas. Agora, gente, eu vou retroceder assim até o fim, até quando? E quando a minha alma foi criada? Ela teve um início. Como é que eram as coisas? E aí, gente, o Platão ele vai inventar parece que ele vai inventar, inventou, mentira, né? Não, gente, ele vai avançar em relação a Sócrates e vai falar o seguinte: ora, existe um mundo que é o mundo que ele vai chamar mundo das aparências ou mundo sensível. Gente, que mundo é este? É o mundo que vocês estão aí agora. Gente, vocês estão sentados numa cadeira ou numa cama, vocês estão com os olhos abertos, vocês estão, quem sabe, sentindo o gosto de uma comida que vocês comeram hoje, vocês estão me ouvindo, ó, ouvindo o que eu estou falando, provavelmente tem aroma de alguma coisa aí no quarto de vocês, na sala, seja lá onde vocês estão. Então, assim, gente, é um mundo, esse mundo nosso aqui, o mundo que nós sentimos ele, que nós estamos nele através dos 5 sentidos. Por isso é um mundo sensível. Então, assim, gente, nós temos acesso a esse mundo através do nosso corpo. Ponto, gente. Ponto. Tá? Agora, gente, eu, nesse momento, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou apenas dando aula para vocês, mas vocês estão o quê? Adquirindo informação nova para Platão? Não. Gente, vocês estão apenas relembrando de uma coisa que provavelmente numa vida passada vocês adquiriram esse conhecimento, tá? Agora, quando a alma de vocês foi criada, assim como a minha, ela morava no lugar antes de se encarnar nesse corpo, onde ela sabia de tudo. Ela tinha conhecimento de todas as ideias. E aí o Platão então vai inventar de novo, olha eu difamando Platão.
Ele vai falar que existe um outro mundo, a parte desse nosso, que ele chama de mundo das ideias, mas olha aí, gente, a observação. É um mundo insensível, ou seja, gente, nós não temos acesso a esse mundo através dos sentidos do corpo, tá? Gente, ó, mundo sensível, eu toco a mesa, a parede, eu pego o celular, eu olho mensagem, tudo isso é com o corpo. Agora, gente, nós temos acesso a um outro mundo através do pensamento. Gente, eu coloquei aí esse GIF aí de um cérebro, mas, enfim, na época eles não sabiam que as coisas aconteciam aqui, eles falavam que era tudo na alma, né? Mas, enfim, eles vão falar que, gente, a partir do momento que eu estou estudando, aprendendo coisas, eu estou fazendo o quê? A minha alma, meu pensamento está se desprendendo do meu corpo e buscando informações que está numa outra realidade, no outro mundo, tá? É isso que o Platão vai dizer. Então, ele vai falar que nesse outro mundo, onde a alma morou antes dela se encarnar no meu corpo, tudo é perfeito, enquanto aqui neste mundo tudo é imperfeito. Gente, vocês não são perfeitos. Ah, professor, mas meu namorado é perfeito. É porra nenhuma. A namorada também não é perfeita. Ah, professor, mas nossa, meu cachorro, meu gato, ele é perfeito. Não é, gente. Sinto muito. Se ele está neste mundo, se você está vendo ele com os olhos, sentindo ele com o tato, com, né, o olfato, acabou. Ele não é perfeito. Tudo aquilo que é sensível, material, é imperfeito. Agora, o que isso tem a ver, gente? O Platão, olha lá, o gesto dele, lá na escola de Atenas, é para cima, porque ele fala: o caminho para o conhecimento verdadeiro é nós nos desprendermos das coisas mundanas, das coisas sensíveis e materiais, e nos voltarmos, gente, apenas ao que está aqui, ó, racionalismo, tá? É o que está aqui. E ele está na linha daquela reflexão que nós vimos ainda em aula, lá no CAGE, que é do Parmênides. Gente, olhem a porta que está aí no lugar que vocês estão, olhem para a porta. Abriu ela, entrou uma galinha, vocês vão saber que é uma galinha? Vão. Por quê? Porque vocês precisam ver, sentir a galinha? Não, gente, porque vocês têm uma ideia imaterial, insensível de galinha. E é perfeita. Tanto é que vocês olham para a galinha, ah, que galinha feia. Por que galinha feia? Porque a galinha que vocês têm na cabeça, ela é perfeita. Gente, é por aí. E aí, nesse sentido, acho que as coisas vão ficando claras ao andamento da aula. Presta atenção, olha lá. Professor, Nesse sentido, tem uma dúvida aqui no chat. Oi, manda ver. É uma dúvida ainda sobre o mito da caverna. O João Vitor pergunta se é correto dizer que o intuito do mito da caverna seria deduzir que a verdade é gerada ou descoberta pelo conhecimento. Não, exato, tá? Porque, como eu estou falando, por isso que é o paralelo, né? Eu espero que vocês estejam, no final a gente vai fazendo um paralelo do mito com o pensamento platônico. Porque, assim, ele vai falar que aquilo que é sensível, material, é enganoso. Gente, vocês já ouviram falar essa frase de que as aparências enganam? Já platônica, gente. É uma frase platônica. As aparências enganam. A galinha que entrou aí no lugar que vocês estão, ela é enganosa, porque vocês estão olhando ela. Nós temos que nos voltar para cá. Porque, gente, o essencial é invisível aos olhos. Ele está aqui, ó, no pensamento, porque é o pensamento, a minha razão, a minha alma, que me traz a verdade que está no outro mundo e não nesse mundo de aparência. As aparências enganam, tá? Então, sim, é o pensamento que me conduz ao conhecimento ou à verdade. João Vitor está correto. Bom, aí nesse sentido, gente... Tem outra pergunta aqui agora. A Amanda perguntou se o Platão absorveu todas as ideias de Sócrates e avançou. Olha, sim, tá? Porque, veja, as ideias do Sócrates quais eram? Que a alma, o conhecimento está inato da alma, isso Platão concordava, de que o conhecimento só é possível mediante um diálogo e não mediante uma aula, um livro e tal. Sim, ó, então, a verdade é inata,
o conhecimento é possível só dialeticamente, dialogicamente, pelo um diálogo, e ele também vai concordar que a pessoa, ela age mal e ela pensa mal por ignorância, tá? Agora, Platão vai avançar, como a gente está vendo aqui. Ele está falando da onde a alma traz o conhecimento, ok? Mais alguma pergunta, Guilherme? Não. Por Pode enquanto ir? não, professor. Beleza, beleza. Bom, e aí ele vai falar, gente, que tudo que existe nesse mundo nosso, esse mundo das aparências, é mera cópia. Gente, vamos entender o que ele quer dizer com isso. Gente, peguem o celular de vocês, peguem o celular de vocês e pergunto, quantos celulares iguais a esse de vocês existem? Inúmeros. Mas, gente, modelo são quantos? É um, certo? Modelo, a gente pensa, né? Eu vou inventar um celular assim, assim, assado. Perfeito. E a gente quer que as cópias sejam tão perfeitas quanto. Gente, quantas galinhas existem no mundo? Milhões, bilhões, sei lá. Agora, ideia de galinha é uma perfeita. Tanto é que a gente julga as galinhas feia, torta e tal, de acordo com a ideia perfeita, né? Elevada que a gente tem. Então, gente, ele vai falar que tudo nesse mundo é mera cópia, tá? Por quê, gente? Porque são cópias daquele outro mundo, mundo das ideias. Por quê, gente? Olha lá. Vocês são seres humanos. Existem 7 bilhões de seres humanos no mundo. Agora, e ideia de ser humano que é perfeita, né? Um ser humano muito bom, muito belo e tal. A perfeição do ser humano é só uma, gente. Então, sempre ao ver um ser humano, a gente sabe que é um ser humano porque nós temos uma ideia perfeita de ser humano. E todos nós somos cópias desse modelo, para Platão. Então, por exemplo, gente, olha lá. Cavalo, para falar menos de galinha. Os cavalos que nós vemos por aí são todos eles cópias de uma ideia, um modelo perfeita de cavalo. Agora, gente, olha que interessante, presta atenção. Como que as coisas, gente, tudo, um relógio, uma lagoa, um prédio, uma grama, um ser humano, um cavalo, uma galinha, como que eles poderiam se aproximar do ideal, do modelo, da perfeição? E aí Platão vai nos falar que as coisas, as aparências, as coisas serão próximas às ideias, à perfeição, à medida que elas forem boas e belas, tá? Por exemplo, gente, um bom cavalo, cavalo que corre. Um belo cavalo, esse aí, por exemplo, para mim é um belo cavalo. Poderia ser melhor, porque não é perfeito. Agora, a mesma coisa do ser humano, gente. Vocês, gente, vocês são enganações, sabia? Vocês são enganações, vocês são sombra, vocês são cópias apenas de modelo de ser humano. Mas nós somos convidados à perfeição, ao ideal, à medida que nós formos bons e belos. O que é um bom ser humano, gente? É igual um bom cavalo que corre? Não. Um bom ser humano é um ser humano virtuoso, bondoso, né? E beleza, aí, gente, não tem escapatória. Tem que ser belo para ser perfeito. Se você não nasceu belo, você está longe da perfeição. Então, reza para na próxima encarnação você nascer belo, tá? Se você não nasceu belo, provavelmente é um castigo da vida anterior. Por exemplo, mulher, aliás, homem, que viveu mal uma vida, o castigo na próxima vida será reencarnar no corpo de uma mulher, tá? É o que Platão dizia. Então, é mais ou menos essa a discussão, gente. Bom, vamos para o exercício. Olha lá. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a. Olha lá, gente, vocês têm essas 5 alternativas. O formulador dessa questão, ele deduz que a pessoa que vai resolver essa questão, ela já passou por toda a história da filosofia, tá? Então, tem algumas questões aí que se estivesse mais para o final do ano, vocês iam falar, essa não é porque é outro filósofo que disse isso. Então, assim, vocês estão ainda no início, mas essa questão não é de nível difícil, tá, gente? Não é nível difícil, é um nível
fácil para mediano, mas mais para fácil, vou dizer, tá? Então, olha lá, gente. O conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Gente, isso eu, se eu não me engano, não sei se eu joguei lá no que mágico para vocês, mas a alternativa correta é a alternativa de letra B. Realidade inteligível. Gente, mundo das ideias. É acessível pela inteligência, inteligível. Não é sensível, é inteligível. A inteligência que vai me dar o conhecimento e não os sentidos. Então, ó, realidade inteligível por meio do método dialético. Tá aí, gente, tá? Platão, ele aprendeu com Sócrates e que a filosofia, o conhecimento, a verdade só é acessível mediante a dialética, o diálogo, tá? Gente, como eu falei, estamos aí acelerado, tá? A gente precisa dar conta dessa revisão, então a gente encerra o Platão aqui. Vocês têm lá um cadinho de aula do Platão sobre política, mas a gente precisa caminhar e vamos aí Professor. Oi. Pronto, tem duas dúvidas aqui para poder encerrar o Platão. Manda ver. A primeira foi sobre como essa comparação que a gente está fazendo sempre entre a cópia e o modelo, como é que isso entra em padrões esperados e se a gente pode fazer essa relação. Bom, gente, vocês sabem que na Grécia Antiga, se vocês jogarem aí estátuas da Grécia Antiga, deuses gregos e como é que os gregos esculpiam a figura de um deus naquela época, ora, vocês vão ver Zeus, que era o deus mais velho do Olimpo, barbudo, barba branca e tudo mais, no entanto, era sarado, né? O corpo dele era simétrico, músculos para cá, para lá, tudo igualzinho. Gente, era um padrão de beleza. Gente, olha Platão, era um ideal de beleza. A perfeição estava ali. A beleza estava ali. Então, gente, contava para a pessoa ser salva no final da vida, ela reencarnar numa vida melhor, contava, inclusive, padrões de bondade, como é ser um bom ser humano e como é ser um belo ser humano, por isso que tinha ginástica, musculação, o Platão mesmo era ombrudo, porque ele era musculoso. Então, assim, o Platão lá, ele coloca, né, que uma vida virtuosa é um padrão de bondade, e uma vida bela tá aí nas artes, né, eles expressavam e tudo mais. Uma alma saudável só é possível de acontecer num corpo saudável, e um corpo saudável, consequentemente, é um corpo belo. Manda mais, Guilherme. Vai lá. A outra dúvida é se a cópia pode ser melhor que o modelo. Não, jamais, gente. Modelo é perfeito, cópia é imperfeita, tá? Gente, olha ao redor de vocês, no lugar que vocês estão. Gente, tudo que vocês veem é imperfeito, porque é sensível, gente, tá? Aquilo que é perfeito, absoluto, bom, belo e verdadeiro é ideal, e ideal só é acessível mediante o pensamento e não mediante os sentidos. O essencial é invisível aos olhos, tá? Bom, gente, encerrando Platão, a gente pode tacar o pau aí pro Aristóteles, discípulo, aluno do Platão, mas que rompeu com ele, tá? O Aristóteles, ele deu aula de retórica há uns anos lá na academia do Platão, mas eles começaram a pensar de forma muito distinta. Então, Aristóteles teve que fazer uma escolha. Ele falou, olha, eu sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. Então, o Aristóteles começou a se desvencilhar do Platão, e eu falei para vocês, gente, o que Platão deu para o escravo fazer? Um problema matemático. O que estava escrito na academia do Platão? Aqui não entra quem não for matemático. O Aristóteles, gente, ao contrário, ao invés de pensar naquilo que é ideal, que está em outro mundo, ele vai falar o seguinte, gente, toda a verdade, todo conhecimento não está em outro mundo, está aqui mesmo, tá? Olha o gesto da mão do Aristóteles, indica muita coisa, tá, gente? Ele não vai ser idealista, como o Platão era, ele vai ser realista. Então, gente, ao invés de se dedicar ao estudo da matemática, de coisas abstratas, ele vai se dedicar ao estudo das ciências naturais, coisas materiais,
É isso que o Aristóteles vai se debruçar. Tanto é que na escola que o Aristóteles fundou, o Liceu, tinha lá um museu de flora e fauna, porque ele foi professor de Alexandre o Grande, e conforme Alexandre o Grande ia conquistando regiões diferentes da Grécia, com fauna e flora diferente, ele ia levando para o Aristóteles estudar. E o Aristóteles, inclusive, estudava astronomia. Esse modelo geocêntrico, de que a Terra é o centro do universo, foi uma tese muito corroborada por ele. Então, primeira coisa que a gente tem que entender do Aristóteles é a sua diferença para Platão. Platão, a gente falava, ó, não, esquece os sentidos, a realidade não existe, o que existe são as ideias estão aqui. Aristóteles vai falar, não, tá aqui, nesse mundo, nessa realidade. E ele, gente, eu dei um exemplo para vocês lá no Que Mágico, que eu sempre dou, que é e na verdade está presente num livro do Danilo Marcondes, que é o exemplo do ovo. Tá? Fritar um ovo, que é uma tarefa sórdida, macabra, impossível para mim. Meu ovo fica sempre queimado e com gema dura. Eu gostaria de um dia deixá-lo com gema mole. Gente, vamos lá. Você vai fritar, olha só como funciona o conhecimento por Aristóteles. Você vai fritar um ovo, tá? Eu, por exemplo, e o que acontece sempre? Eu me queimo, tá? Queimo o meu braço fritando o ovo, até a cara, né? Às vezes aquela bolha de óleo, assim, ela espirra e vai no meu rosto. Então, gente, ó, a sensação, o sentir é a porta de entrada para o conhecimento, segundo Aristóteles. Gente, aqui ele já está se descolando do Platão. Platão fala, não é sensação sentir, é pensar. Aristóteles fala, cara, a porta de entrada é o sentir a sensação. Então, por exemplo, gente, sentir lá a queimadura do ovo, fritando lá. Gente, aquilo vai para onde? Vai para a memória, né? Eu nunca mais vou esquecer aquela queimadura, aquela sensação, certo? Gente, se eu fui fritar o ovo daquela forma e eu me queimei, e eu vou me lembrar daquilo, eu vou adquirindo o quê? Experiência, tá? Quanto mais eu vou me queimando ali, fritando o ovo, aquilo lá vai sempre para minha memória e eu vou adquirindo experiência. Gente, adquirindo experiência, eu sei, eu passo a saber como que eu não devo fritar um ovo, se eu não quiser me queimar. Ou seja, eu adquiro uma certa técnica. Gente, adquirindo uma certa técnica, eu chego no conhecimento. Gente, simples assim. Ponto de partida para o conhecimento em Aristóteles é a sensação. É sensível, não inteligível. Não é pensar, é sentir. E aí eu chego ao conhecimento. Vejam, gente, como ele é diferente do Platão. Platão, ó, mundo inteligível, as ideias estão em outro lugar. O Aristóteles fala, não, tá tudo aqui. Tá? Nós temos que sentir esse mundo para conhecer ele, segundo Aristóteles. Gente, então espero que esteja claro isso, tá? Agora, o passo seguinte do Aristóteles é pensar sobre todas as coisas, tá? E aí ele vai escrever um livro, gente, chamado Metafísica, porque ele vai querer entender o quê, gente? Aquilo lá que o essencial é invisível aos olhos, dá para pensar mais ou menos aqui com Aristóteles, gente. Ele olha a natureza, veja, estudava ciências naturais, e ele queria ver o que estava por trás desse mundo. Hoje, gente, se eu quero, olha lá, ó, que está por trás desse fenômeno aqui, ó? De eu jogar a moeda e ela cair. O que está por trás, gente? É uma lei que eu não vejo, mas que acontece, que é a lei da gravidade. Gente, o que está por trás? Por exemplo, eu vou descobrir por trás das coisas, tem a lei fraca, a lei forte, a lei eletromagnética, a lei da atração, enfim, várias coisas que fazem parte da natureza e que são essenciais. Então, olha lá, o Aristóteles, gente, ele vai ver isso. Vai lá na plantação e vê. Os caras semeiam, plantam, colhem. Semeiam, plantam, colhem. Depois de novo, semeiam, plantam, colhem. Depois de novo, semeiam, plantam, colhem, semeiam, plantam, colhem. Gente, eu planto a semente de uma macieira. Nasceu uma árvore, que é a macieira.
A macieira vai me dar um fruto, que é a maçã. A maçã vai me dar uma semente. A semente vai me dar a macieira. A macieira vai me dar a maçã. A maçã vai me dar uma semente. A semente vai me dar a macieira. Gente, e assim sucessivamente. Gente, o Aristóteles aqui ele vai descobrir que na natureza as coisas nada mais são do que causa e efeito. A semente causa a árvore causa o fruto causa a semente causa a árvore. É assim, gente. Olha aí, por exemplo, anualmente, outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Ou seja, gente, pensa bem comigo. Se eu quiser conhecer uma coisa como ela realmente é, o que eu preciso saber dela? As suas causas. Por exemplo, eu quero conhecer uma maçã, eu tenho que conhecer as causas dela. A macieira, a árvore, né? A semente. Então, estudar um ser, estudar uma coisa, é estudar as suas causas. Então, gente, o Aristóteles, ele vai nos dar uma ciência nova, que é a metafísica, onde ele vai falar que tudo aquilo que existe, todo ser, olha lá, que ser é este aqui, gente? Um relógio. Que ser é este aqui? Um celular. Eu. Que ser sou eu? Um ser humano. Se eu quiser conhecer qualquer coisa, eu tenho que conhecer as suas causas. E aí aqui, gente, o Aristóteles ele nos dá um exemplo, que é esse ser aí, um vaso, tá? Bom, gente, presta bem atenção. Ele vai falar que todo ser ele tem basicamente quatro causas: uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. Vamos lá, gente, por partes, não é difícil, vocês vão entender. Causa material é do que este ser é feito. Gente, esse ser aí, o vaso, especificamente esse vaso, do que ele é feito? Barro, argila, certo? Ponto, gente. Vocês descobriram qual é a causa material deste ser. Pula a causa formal, olha lá, causa eficiente. Gente, qual é o ser que produz este ser que é o vaso? Olha aqui, vocês têm ele aqui. Gente, se alguém falar vaseiro, eu dou uma porrada quando voltarem às aulas, tá? Gente, o cara que faz vasos chama-se oleiro, né? Tanto é que o lugar que vende vaso assim, artesanal chama-se olaria. Vocês podem falar artesão também. Então, o artesão é um ser que produz outros seres que são vasos. E, gente, causa final é: qual a finalidade deste ser? Gente, qual a finalidade de um vaso? Colocar plantas, enfeitar, enfim. Agora, gente, causa formal. Forma. Qual é a forma deste vaso que faz ele ser um vaso e não uma lata de lixo? Qual é a forma que esse vaso tem que faz com que ele seja um vaso e não um copo? Qual a forma que esse vaso tem que faz com que ele seja um vaso e não uma tigela? Gente, sensação, sentir. Olha lá, sentidos. Ao ver este vaso, vocês sabem que é um vaso e não um copo? Vocês sabem que é um vaso e não uma tigela, um refratário, uma lata de lixo, um pote? Sabem. Então, ponto, gente. Vocês sabem qual é a causa formal deste vaso, apesar de talvez ser difícil falar, tá? Gente, este ser aí, ó, cadeira. Cadeira. Qual é a causa material deste ser, da cadeira? Madeira, tá? Qual é a causa eficiente deste ser? Qual é o ser que produziu este ser? Se alguém falar cadeireiro, leva uma porrada também. Olha lá, gente, o artesão, coloca aí. E qual é a finalidade de uma cadeira? Sentar. Gente, causa formal. A forma da cadeira que faz com que ela seja uma cadeira e não um banco. Aí é difícil, tá? Qual que é a forma que uma cadeira tem que faz com que seja uma cadeira e não um banco? Gente, olhando, vocês sabem que é uma cadeira e não um banco? Então, ponto. Vocês sabem qual é a causa formal deste ser aí, que faz com que ele seja uma cadeira. E que se eu tirar essa forma, ele vai deixar de ser e vai ser outra coisa. Tá? Gente, é basicamente isso. E assim, baseado nisso, eu preciso que agora vocês se atenham a isso aqui, ó. Causa final.
Gente, para o Aristóteles, presta bem atenção agora. Todo ser, gente, um relógio, uma moeda, um clipe de papel, uma caneta, uma abajur, a página de um livro, estou falando as coisas que estão aqui na mesa. Todo ser, gente, tem uma finalidade. A grande pergunta é, gente, presta atenção. A grande pergunta é, qual é a finalidade do ser humano? E, gente, essa pergunta estava fervendo lá na época do Aristóteles, porque estava começando a surgir o que, gente? Democracia. Como que a gente vai viver em sociedade? Cara, o ser humano tem que ter um propósito. E aí, gente, nós vamos começar a pensar sobre esse outro assunto, o último, que é a ética. Gente, o que é ética? Vamos lá. Alguém, durante a pandemia, foi antiético com vocês? O que ele fez? Ou alguma pessoa fez uma atitude, tomou uma atitude com vocês e vocês falaram, nossa, essa atitude dele foi profundamente ética ou profundamente antiética. Gente, é uma pessoa que agiu bem ou agiu mal. Ponto. Acabou, gente. É isso. Não é? Ética diz respeito ao agir de uma pessoa. A gente até agora estava falando do pensar, né? Como pensar. Agora não. Agora é o agir. E aí, quando a gente pergunta qual que é a causa final, a finalidade da vida humana, o Aristóteles, gente, vai dar uma resposta. Gente, o ser humano, a finalidade da vida humana é ser feliz, é encontrar a felicidade. Agora, gente, vamos lá. Professor, felicidade é o quê? É viajar, comer, ter casa boa, carro bom e tal, ter bens? Não, gente. Por favor, é bem diferente disso. Tá? Aristóteles é um grande filósofo, ele não está querendo estimular consumismo, né, que a dinheiro dá felicidade, dá porra nenhuma. Tá? Jamais ele falaria isso. Mas o que ele entende por felicidade? Aí, gente, eu recortei um trecho para a gente ler aqui, bem pequenininho, gente. Então, assim, ó, não abaixem a cabeça, não olhem no celular, vem comigo, lê comigo o que ele entende por felicidade. A felicidade é o bem supremo, o que há de mais esplendoroso e o que dá um prazer extremo. Estas qualidades não podem ser dissociadas, tal como as encontramos no epigrama de Delos. O que de mais doce há é encontrar o que se ama. Gente, vamos lá. O que é ser feliz para Aristóteles? Gente, como ele está falando num contexto de política, de polis, de viver em cidade, viver em sociedade, e a democracia estava lá a todo vapor falando, gente, como é que nós vamos administrar esse monte de ser humano vivendo numa cidade, no mesmo lugar? Como é que a gente gere esse monte de gente vivendo no mesmo metro quadrado? E aí, o Aristóteles vai falar, ora, queremos ser felizes? Cada um quer ser feliz, mas nós só podemos ser felizes em comunidade. A felicidade só é possível se ela está sendo compartilhada, tá? E aí ele vai falar, gente, se o homem se realiza na e pela polis, cidade, sociedade, a cidade só efetiva essa finalidade se ela realizar ações morais e os indivíduos forem moralmente educados para viver em comunidade segundo ações virtuosas. Gente, vocês com certeza já ouviram, já levaram um puxão de orelha, mais ou menos assim, ó, aqui tem regras, aprenda a viver, a dividir o espaço, ou senão vai morar no meio do mato. Vai morar no mato. Gente, essa é uma afirmação absolutamente aristotélica. Absolutamente. Porque ele fala que a vida humana só é possível em sociedade. Se o cara não está vivendo em sociedade, quer viver no meio do mato, ele vai viver como um animal, para Aristóteles, porque ele vai viver uma vida completamente selvagem, instintual, não vai viver uma vida racional, civilizada. Então, olha lá, gente, presta atenção. O ser humano, ele se humaniza a cada vez que ele vive em sociedade, a cada vez que ele está inserido na sociedade.
Agora, gente, como que nós seremos éticos uns com os outros? Gente, sendo cidadãos, sendo pessoas virtuosas. Ok? Agora, qual que é o norte? Ora, eu tenho que ser virtuoso para viver em sociedade, mas qual direção? Platão falava, ó, é só pensar que você vai agir bem. Aristóteles falou, não, não. Tem toda uma questão de costume, de aprendizado e tal, mas nós temos um norte, que ele vai chamar de justiça. Olha lá, gente, democracia. Ele vai chamar de justiça ou uma palavra que eu gosto mais, gente, justa medida. Olha lá, gente. Peguei uma régua aqui, ó. Ajustar. Justa medida. Como é que eu vou ajustar? Ele vai falar o seguinte: nem a estrela da manhã, nem a estrela da noite são mais belas que a virtude da justa medida. Por quê, gente? A justa medida é justamente o princípio ou a virtude que vai ajustar as minhas ações. Então, por exemplo, gente, como é que surge a virtude? É de um ajustamento, gente. Está no meio, está no justo meio entre um vício por deficiência, por falta, e um vício por excesso, por imprudência. Então, gente, olha lá. Olha o primeiro caso ali, ó, vício por deficiência. Imaginem vocês que vocês estão em alto mar, numa lancha, e aí, de repente, alguém cai da lancha e está se afogando. Você pode ser imprudente ou pode ser covarde. Imprudente é, ó, pessoa se caiu na água, deixa eu me jogar lá, deixa eu salvar ela, mas você não sabe o que tem na água, você não sabe se você sabe nadar o suficiente, você não sabe se ao tentar salvá-la você vai morrer também. Imprudência. Ou você pode ser covarde. Nossa, mas eu não vou entrar nessa água, não. Nossa, a água deve estar gelada, deve ter tubarão. Eu não vou arriscar minha vida, não. Então, gente, ó, entre a imprudência e a covardia, ajustem aí, gente, ó. Ajusta. Qual que é o meio entre esses dois vícios? A coragem. Gente, a virtude da coragem, ela é um ajustamento entre a imprudência e a covardia, tá? Agora, gente, olha lá. Entre a moleza e a ambição, entre não querer nada e querer tudo, o meio é o ser uma pessoa prudente, tá? Essa é a virtude. Agora, gente, entre ser uma pessoa sem vergonha, uma pessoa extremamente tímida, é eu ser uma pessoa o quê? Modesta. Entre ser uma pessoa orgulhosa demais de si ou uma pessoa que odeia, não vê nenhuma qualidade em si mesma, o que é? Ah, eu não sou nada. Ah, eu sou tudo isso. Gente, o meio é ela ser o quê? Uma pessoa realista, ou melhor, uma pessoa sincera. Gente, olhem aí, ó. Deu para perceber como as virtudes, elas surgem sempre o quê? De um ajuste entre vício em excesso e vício por falta de virtude, tá? Gente, ó, a virtude, então, ela faz esse equilíbrio, tá? Por isso que Aristóteles vai dizer, nem a estrela da manhã e nem a estrela da noite são tão belas como a virtude da justa medida. Ok? Ô, Guilherme, tem dúvidas aí, não, de Aristóteles? Porque eu Tem, encerrei Aristóteles agora. tem duas dúvidas, professor. Beleza, manda ver. A primeira é um pouquinho antiga já, que a minha internet caiu, eu não consegui falar antes, perdão. A primeira é, mas o agir às vezes não pode ser relativo. E essa dúvida foi mandada ainda antes do senhor entrar em felicidade. Não, peraí, o que eu não entendi? A dúvida foi, o agir às vezes não pode ser relativo. Uhum. E a segunda foi, agora mesmo, foi, então, a verdadeira felicidade se ganha ao ser virtuoso? Tá. Veja relativo, agir de forma relativa. Ora, a virtude, gente, a virtude é o norte, tá? É o sol, é a referência. Tá? A vida virtuosa é a referência para ser feliz, porque ser feliz só é possível em sociedade. Gente, é possível ser ético sozinho?
Eu ser virtuoso sozinho? Não, gente. A ética pressupõe sempre alguém que eu estou convivendo, tá? Então, por isso que é preciso a ética, porque existe a vida em sociedade. Agora, qual que é o norte, a referência? É a virtude, tá? Então, assim, se é relativa, eu acho que não, porque existe uma direção que é a vida ética, para ser feliz. A outra pergunta era a questão da ser virtuoso é o caminho para ser feliz? Sim, absolutamente, tá, gente? A felicidade só é possível na medida que eu sou virtuoso. Ser virtuoso pressupõe algum outro, porque sim, eu só sou feliz, só me humanizo se eu vivo em sociedade, tá? Viver no meio do mato é possível? É possível, mas você não está vivendo como ser humano, você está vivendo como animal, segundo Aristóteles, tá? Bom, gente, só então vamos fazer um exercício do Aristóteles. Se vocês quiserem desconsiderar esse trecho aí de cima, vocês podem desconsiderar. Se vocês prestarem atenção da aula, vocês vão dar conta do enunciado e das alternativas. Só ler aí com carinho que vocês vão identificar a alternativa correta. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Tem uma alternativa que vocês vão eliminar, porque uma delas não é aristotélica, é absolutamente platônica, tá? Se vocês souberem me falar, ó, professor, a alternativa do Aristóteles é essa, e a do Platão é essa outra aqui. Ó. Tentem se desafiar nesse sentido. A pergunta é de Aristóteles, mas tentem identificar aí qual seria a perspectiva platônica de felicidade. Professor, licença. Pois não. Você consegue ler a alternativa D? Que tem um negócio tampando aqui na tela. Nossa, aparece para vocês também isso? Nossa, Parece. nossa, que merda. Então, a alternativa D está escrito assim, ó. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Isso está escrito. Conhecimento Tá de bom. verdades imutáveis e perfeitas. Então, o que está escrito ali, está faltando verdade, imutáveis e perfeitas. Gente, a alternativa correta, olha lá. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como? Gente, a felicidade para Aristóteles é identificada como letra C. Finalidade das ações e condutas humanas. Gente, todo ser tem uma causa final, uma finalidade. No caso do ser humano, qual é a finalidade do ser humano? Finalidade da vida humana, do ser humano, é ser feliz. É a felicidade. E o que é felicidade para Aristóteles? É ser virtuoso, portanto, é ser ético a partir do momento que ele só é humano na medida que vive em sociedade. Gente, deu para pegar, Guilherme? Tem mais dúvida aí, não? Professor, não que eu esteja vendo, mas é porque a minha internet está muito instável, então eu caí. Então pode ter tido alguma dúvida. Se tiver, a pessoa pode reenviar agora ou abrir o microfone e falar. Eu tenho 3 minutos, é isso, Guilherme? 4 minutos. 3 minutos agora, professor. Sei. Ok. Gente, então, ó, mandem aí se alguém tiver uma coisa. Eu só quero, enquanto o Guilherme não fala nada, só dizer uma coisa para vocês. O Aristóteles, ele foi professor de Alexandre o Grande, tá? Professor, amigo e tudo mais. Vocês sabem que depois da morte de Alexandre, o império de Alexandre foi dividido pelos seus generais de guerra, tá? E essa divisão fez com que a Grécia ficasse descentralizada, fragmentada, e isso foi um motivo para que enfraquecesse o território e os romanos, oriundos lá da Península Itálica, pudessem dominar boa parte do mundo, inclusive a Grécia, como vocês podem ver aí, tá? Então, gente, o período que vem a ser o período de dominação do Alexandre e depois o período da dominação romana, a gente chama de período helênico, e vocês aprenderam isso com o Lucas, com certeza, tá? O helenismo. E em filosofia, a gente também tem o helenismo filosófico, tá? E aí, na próxima aula, então, a gente vai estudar as 4 escolas helênicas,
Uma delas, inclusive, já estava em Roma, não vigorou na Grécia, foi já em Roma, eram senadores, filósofos e até imperadores, que eram os pensadores naquela época. Então, você já tem aí uma mescla, né? E todos eles, gente, olha lá, para ficar claro, e aí eu encerro a aula. Esse período do helenismo, os pensadores que vieram na época do Alexandre e depois de Aristóteles, o ponto de partida deles era sempre o Aristóteles, e a pergunta que o Aristóteles colocou: qual é a finalidade da vida humana? Ou melhor, gente, ou melhor, e essa é a pergunta que todos os helênicos vão responder. Olha lá. Eles vão fazer a seguinte pergunta: qual é a vida que vale a pena ser vivida? Qual é o estilo de vida que me conduz a uma felicidade autêntica? Essa vai ser a pergunta do helenismo, e a gente vai ver na próxima aula. Guilherme, alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta. Dúvidas, professor. Tem dois falando ao mesmo tempo aí, ou? Desculpa, Vitor, é o professor Gustavo aqui, eu tô enchendo o saco na aula que eu cheguei um pouquinho antes. Eu falei de biologia. Desculpa. Você tem pergunta ou não? Tinha duas perguntas, professor. Não, o primeira... Gustavo não tem pergunta. Não, Vitor, eu só falar o sentido da vida eu sei. Na biologia a gente já descobriu. Agora, essa outra que você mandou aí eu não sabia, não. A gente sabe nada, ninguém sabe. Vai lá, Guilherme, manda ver a pergunta. A primeira é se o Aristóteles também acreditava em reencarnação. Olha, difícil dizer, porque ao contrário do Platão, que ele colocava muito de si, ele estava dialogando com a mitologia, até para se fazer entendido para a população não, né, para os cidadãos, para os filósofos, ele colocava a crença dele na reencarnação. Agora, o Aristóteles, ele entende a dinâmica da natureza como um ciclo, tá? Agora, o que ele entende da alma é que, assim, existe uma alma própria dos vegetais, que é a alma vegetativa, existe uma alma própria dos animais, porque se locomove, né? Aí é a alma animal, e existe uma alma própria do ser humano, que é a alma racional, tá? O que a gente sabe de alma para o Aristóteles é isso. Agora, de reencarnação, isso é difícil falar, tá? Mas se ele era um cara inteligente, né? Então, não, eu acho que ele sofisticou um pouco esse conceito de alma. Agora, não é uma pergunta que não é oculta, né? Morreu com ele a resposta. E aí, Guilherme? Uma última. Oi? Caiu a internet dele de novo? Não. Caiu. Gente, ó, tem gente que vai dar aula depois agora, tá? Então, eu não sei se eu consigo ver a questão. Deixa eu ver, eu consigo ver a questão. Deixa eu ver, saudades, na última questão. Tá, aqui, ó. Qual era a definição? Oi, Lucas, preciso encerrar? Tchau. Na verdade, eu ia só te falar uma questão, mas se você quiser responder essas últimas aí... Não, pode responder. Tem que ver com o Gustavinho aí, quanto que a aula dele vai durar. Claro, pode responder. Opa. Não, então, tá. Na última questão, qual era a definição de felicidade para Platão? Olha, o Platão, ele sonhava com uma vida racional, né? O caminho para a vida autêntica é mediante o raciocínio, o pensamento, e nós temos um norte para viver dessa forma, que é o fora da caverna, lá fora da caverna, fora do mundo sensível, nos voltando para as coisas ideais, é onde está a fonte da bondade, da beleza, da verdade e da felicidade também. Ser ético, ser feliz, é viver uma vida, sobretudo, bem pensada. Se eu tenho uma vida bem pensada, eu terei uma vida bem vivida e uma vida feliz, por consequência. Azeitona, você ia perguntar alguma coisa? Na verdade, tem uma última que acho que perguntaram antes, Victor, que é a Irene e a Larissa, que a pergunta das duas é: a divisão entre empirista e racionalista também pode ser usada para caracterizar Platão e Sócrates, ou é utilizada apenas para filosofia moderna? Olha, Irene e Larissa, vocês podem usar, mas não cuidado para escrever essas palavras numa questão de vestibular, tá? Porque assim,
A palavra racionalismo só surgiu, como vocês colocaram, na Idade Moderna. A palavra empirismo também surgiu na modernidade. Agora, a gente pode falar que, metodologicamente, Platão era um sujeito racionalista e Aristóteles era um sujeito empirista, tá? Mas assim, gente, para vocês entenderem eles, vocês podem falar assim, tá? No entanto, escrevendo uma questão, Aristóteles, vírgula, como um bom filósofo empirista, jamais, gente, não façam isso, tá? Tomem cuidado, mas se vocês quiserem, professor, para eu entender melhor, situar bem quem é Platão e Aristóteles, eu posso fazer isso? Pode, se for para entender. Agora, se for para escrever no vestibular e tal, só tomem cuidado, não usem essas palavras, tá? Bom, gente, já tomei 4 minutos aí da aula do Gustavo, mas até que assim, Gustavo, o Aristóteles, ele tinha um museu de fauna e flora no liceu dele, e ele era um cara empirista, ele queria examinar, entendeu, a flor, o esqueleto do animal. O Aristóteles deu muito trabalho pra gente, nossa, nesse começo aí, pra gente poder falar de origem da vida, ele defendia aí certas coisas que a gente tinha que, Então, mas ele que categorizou os seres, exato, né, em reino, classe, espécie, ele foi o primeiro, assim, pegar deu as características. Trabalho, viu, Vitor? Deu trabalho. Esse aqui tem coluna, esse aqui é vertebrado, então separa ali e tal, vamos dividir o reino. Ele ainda foi influenciar Descartes e influenciou Newton ainda a defender a biogênese. Olha só, o bonde da biogênese era forte, viu? Deu trabalho para o Pasteur desmistificar isso depois. Só falar. O Descartes, ele usou ele até certo ponto. Depois ele queria ser mais... Queria mais biscoito, aí ele eliminou Aristóteles e falou, agora sou eu que tenho razão. Mas eu sou fã do Platão, tá bom? Eu sou fã do Platão, eu gosto do mundo das ideias, então, mas fazer o quê? Provavelmente, então você busca amores platônicos na vida. Na verdade, eu gosto dessa parte da reencarnação, assim, né? Não vou confundir a cabeça do povo aí, porque eu acho que o Platão, ele fala